Se você quer aproveitar tudo o que os jogos de PC têm a oferecer hoje em dia, você vai precisar de uma das melhores placas de vídeo. Especialmente agora que tantos jogos para PC rodam com tecnologias de próxima geração, como Ray Tracing, e tecnologias de aprimoramento como DLSS, ter ótimas placas de vídeo é mais importante do que nunca. Olá pessoal, neste vídeo estamos vendo as 5 melhores placas gráficas, e se você quiser mais informações, também colocamos os links na caixa de descrição aqui embaixo. Obrigado. Começando nossa lista com o número 5, temos a MSI Radeon RX 6700 XT. Quando a gente desembala completamente esse produto, podemos ver o Cooler Twin Frost R8 desse lado e o logotipo MSI iluminado por LED RGB, bem como algumas listras de superfície que a gente pode ver ali em cima. Observe também que o dispositivo tem 2 conectores de 8 pinos para a alimentação dele, o que garante consumo máximo de 230 volts. Na parte interna, há um conector PCI Express 4.0 X16 para conectar com a placa-mãe. No exterior, temos 4 saídas de vídeo, 3 portas de exibição, conectores 1.4 e um conector HDMI 2.1. Portanto, a placa permite transmitir vídeo em 8.280 pixels por linha a 120 Hz, bem como 4.960 pixels por linha a 144 Hz. Na parte traseira, encontramos um fundo de metal que cobre toda a placa de circuito impresso, o que ajuda um pouco no resfriamento do núcleo e da memória com 3 almofadas térmicas. A MSI Radeon RX 6700 XT é baseada na arquitetura RDNA2 do núcleo Navi 22. Ele é composto por 2.560 núcleos e acelerador de 40 raios, núcleos que a AMD promete competir com os cálculos de Ray Tracing, todos com uma abordagem um pouco diferente da NVIDIA. As frequências partem de uma base de 1.577 MHz a 2.654 MHz no modo Boost, embora ajustem dinamicamente a carga e as temperaturas. Encontramos 12 GB de memória GDDR6 a 8.000 MHz, assinada pela Samsung, que é efetiva a 16 GHz conectada por meio de um barramento de 122 bits, por isso atinge uma largura de banda de 384 GB por segundo. Também incluído nas misturas, está uma poderosa VRAM de 12 fases, que promete lidar com o consumo da placa até 30 volts sem problemas. No geral, a MSI Radeon RX 6700 XT chega ao mercado para preencher a lacuna entre a RTX 3060 Ti e a RTX 3070, posicionando-se no meio do caminho entre elas e fornecendo desempenho ideal para quem joga em QHD a 120 e 144 Hz com redução mínima de filtro e até mesmo em UHD a 60 Hz. Em seguida, no número 4, temos a Asus TUF Gaming RTX 3070 Ti. Quando verificamos o conteúdo da caixa, encontramos um design renovado que não vimos da marca até agora, já que toda a nova série TUF 30 é projetada especificamente para jogos. Estamos olhando para uma placa PCD longa com um radiador um pouco maior. Tudo isso protegido por um chassi de metal preto fosco com detalhes e acabamento escovado, dando ainda mais personalidade ao produto, além de ajudar na ventilação. De fato, é necessário mencionar aqui a configuração dos 3 ventiladores. Cada um deles tem uma tecnologia axial de dupla ação, que os torna muito mais duráveis ao longo do tempo. Se formos para o lado, percebemos que essa é uma GPU larga, com alguma separação que pode ser um pouco incomum para alguns usuários, mas há uma razão clara para essa melhor ventilação. Apesar disso, o dispositivo não perde a estética gamer, permitindo ver os radiadores de resfriamento e os conectores de alimentação de 8 pinos. Quanto à fonte de alimentação, vamos precisar utilizar uma fonte de alimentação de 750 watts, que é padrão se você quiser montar um PC com uma GPU da série 30 da NVIDIA. Agora, indo direto para a seção de conectores, há um total de 3 conectores de porta de exibição e 2 portas HDMI. E finalmente, esse sujeito não seria chamado de gaming se não tivesse iluminação RGB, que fica localizada no canto direito, mais precisamente no logotipo da marca. Quanto à velocidade do clock, ela vai de 1500 a 1580 MHz, enquanto as frequências de aumento variam de 1725 a 1770 MHz. No geral, esse produto oferece desempenho premium com a melhor relação custo-benefício possível. E se você procura o melhor, encontrou. No número 3, temos a NVIDIA RTX 3080. A NVIDIA é uma marca bem conhecida com uma variedade de produtos de alta qualidade para escolher, e sua GPU RTX 3080 fornece uma ótima relação custo-benefício, temperaturas baixas constantes e excelente desempenho em jogos 4K para mantê-lo imerso e entretido. Ela se orgulha de um design de resfriador totalmente novo e redesenhado que emprega um PCB mais curto e multicamadas para permitir que toda a parte traseira seja um dissipador de calor, bem como um ventilador localizado na parte traseira do carro para puxar ar frio e expeli-lo eficientemente através do chassi. Possui 3 entradas de porta de exibição e uma saída HDMI 2.1 para um monitor externo, embora não suporte o USB-C para dispositivos mais atuais. Também possui iluminação RGB integrada para um toque amigável ao jogador, uma placa traseira de metal resistente e uma nova porta de alimentação de 12 pinos. Mas o adaptador de fonte é muito curto e pode ser difícil de esconder.
Faz uso de um chip GA102 com 10 GB de VRAM GDDR6X, 68 microprocessadores de streaming, 8.704 núcleos CUDA e 2 núcleos Tensor de 72 para atingir uma taxa suave de 60 quadros por segundo, com títulos tradicionais exigentes em configurações 4K. Também tem um desempenho forte de Ray Tracing para fontes de luz aprimoradas no jogo e suporte a DLSS para cálculo preciso de desfoque de movimento e jogos mais suaves. Além disso, tem algumas funções extras úteis, como RTX Voice para filtrar o ruído de fundo do seu microfone, um apresentador para filtrar os cenários da sua câmera e outros. No geral, a NVIDIA GeForce RTX 3080 é uma boa escolha para praticamente todas as demandas de computação e inclui resfriamento eficiente para manter a temperatura estável, recursos de Ray Tracing e excelente desempenho geral para jogos, visualização ou geração de conteúdo. Então, se você não quer gastar muito dinheiro, mas ainda quer uma GPU poderosa que tenha um bom desempenho em toda a linha, essa é uma boa alternativa. No número 2, temos a AMD Radeon RX 795XDX. A AMD Radeon RX 7900XDX é a atualização perfeita se você é um jogador sério que busca uma vantagem competitiva graças ao seu formato inesperadamente pequeno e compacto que se encaixa na maioria dos gabinetes conectividade USB-C para periféricos modernos e desempenho excelente em todos os aspectos. Ele oferece uma série de elementos de design úteis e distintos, como uma construção relativamente pequena que tem 28 centímetros de comprimento e 5 centímetros de espessura para economizar espaço no seu sistema. Ao redor da ventoinha central, há iluminação de destaque invasiva e há algum espaço para suportes de GPU adequados. Para conectar seus periféricos modernos, ela oferece uma porta HDMI, 2 entradas de porta DisplayPort e uma porta de vídeo USB Type-C. Além disso, ela tem uma cobertura de metal robusta que contém o dissipador de calor, que consiste em um eficiente sistema de resfriamento com ventilador triplo para ajudar a manter a placa em uma temperatura ideal. É alimentado pela arquitetura AMD RDNA2 e possui 9 unidades de computação aprimoradas, 24 GB de memória GDDR6 dedicada e uma impressionante velocidade de clock boost de 1.615 MHz, para obter taxas de quadros adicionais e unificar visuais. Oferece um desempenho excepcional e fornece jogabilidade suave de forma confiável com títulos mainstream exigentes, numa impressionante resolução 4K. A performance criativa não é a melhor. Por isso, editores de vídeo ou foto profissionais podem preferir uma alternativa de qualidade como a NVIDIA RTX 4090, que vou mencionar a seguir e ainda mais. Ele vem com aceleradores Array de segunda geração e várias funcionalidades amigáveis para jogadores, incluindo AMD Radeon Anti-Lag, suporte integrado ao FreeSync e muito mais. Em geral, a AMD Radeon RX 7900XDX é uma GPU de ponta que oferece muita energia e ampla memória integrada, e pode fornecer taxas de quadros jogáveis e gráficos nítidos de forma confiável, com títulos mainstream exigentes, sem ocupar muito espaço no seu sistema. Esta é a escolha ideal se você quer uma placa de vídeo AMD potente que ofereça desempenho de nível empresarial. O último produto da nossa lista é a NVIDIA GeForce RTX 4090. A NVIDIA GeForce RTX 4090 é uma placa gráfica topo de gama com potência inigualável e vem com excelentes capacidades de rastreamento de raios e a capacidade de rodar jogos ou softwares exigentes sem sacrificar o desempenho. Ela tem um design semelhante ao da sua antecessora e vem com um design razoavelmente compacto para caber no seu sistema. Mesmo sendo um pouco pesada e grande, o novo conector de 16 pinos pode tornar o gerenciamento interno de cabos mais desafiador. Além disso, ela tem aletas e grandes ventoinhas em ambos os lados para que receba ventilação substancial para mantê-la fria e manter o desempenho de ponta sob cargas de trabalho exigentes. E oferece entradas DisplayPort 1.4 e conectividade HDMI 2.1 para suportar os mais novos monitores externos. E fornece sinais de 4K a 120 Hz. Por dentro, ela possui a arquitetura Lovelace da NVIDIA e a GPU AD102 com um núcleo CUDA Node e 16384 de 4 nanômetros e 24 GB de VRAM GDDR6X, que oferece velocidades muito mais rápidas do que o modelo anterior e tem um bom desempenho com qualquer tarefa exigente, desde jogos em 4K até trabalho criativo de alto nível, embora provavelmente seja muito cara para a maioria dos jogadores e criadores casuais. Comparada a outros modelos de ponta, como a AMD Radeon RX 7900XTX, ela oferece superior desempenho de Ray Tracing e suporte atualizado de DLSS 3, e tem um desempenho bom com todas as tarefas exigentes, de jogos em 4K a trabalhos criativos de alto nível, embora provavelmente seja muito caro para a maioria dos jogadores e criativos casuais. Comparada a outros modelos de ponta, como a AMD Radeon RX 7900XTX, e ela permanece fria e reativa sob cargas de trabalho exigentes para mantê-lo entretido ou produtivo. Se você pode pagar o preço e quer uma placa gráfica com desempenho de primeira linha, esta é a melhor opção. Obrigado por assistir, é tudo por agora, e espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado.